Vou te mostrar hoje porque as pessoas não param na sua empresa e o problema não é só salário. Fica aqui hoje porque, olha, tá bom demais. Fala, meu povo! Olha só, hoje aqui no Papo Propósito, um assunto delicado, que é esse lance de rotatividade de pessoas no trabalho, na empresa. E eu não sei como é que você é aí. Se você é empresário, depois você comenta aí com a gente como é que tá essa situação. E se você também é funcionário, diz, porque você também não para em lugar nenhum, né? Fala comigo aqui se o que eu vou te dizer aqui faz sentido e se você aí que é funcionário aí, realmente isso tem acontecido, tá bom? Seu comentário aqui não vai ser divulgado, não. Fique tranquilo. Só no YouTube, tá bom? Vamos lá? Gente, você sabia que o Brasil tem a maior taxa de índice de rotatividade de funcionários do mundo? Não sei se você sabia. Se você é empresário, líder, que sofre com esse tipo de situação, você sabe o que eu estou falando. As pessoas, elas entram, parece que 2 semanas depois elas vão embora. Às vezes nem em 2 semanas, às vezes no mesmo dia, né? No mesmo dia ela pega, entra e fala assim, nossa, não era o que eu esperava, vai embora. E isso também não tem a ver com conflito de gerações, mas não é só isso não, gente. Tem 4 motivos aqui que levam que isso acontece. E o último, gente, eu vou falar pra você. Depois que eu vi, porque eu sou geração X, né? Sou mais velhinho aqui, né? Você que é geração X sabe, né? A gente galgava cargos, posições, reconhecimento, mas o último foi algo que aconteceu e a gente nem previa recentemente. Isso mexeu até com a nossa geração X, Y, Baby Boomers, mexeu com a gente também. O primeiro motivo, numa pesquisa feita pelas associações de recursos humanos do Brasil, mostrou que a gestão ruim faz com que as pessoas deixem a empresa. Uma liderança fraca que não serve, que só demanda funções, que só exerce, só delega aquilo que tem que ser feito e que não dá o exemplo, fazem com que as pessoas deixem a empresa. Relatos mostram, inclusive nessa pesquisa, que 80% das pessoas que deixaram a empresa, o terceiro maior motivo de deixar a empresa é uma gestão fraca, uma liderança fraca. Porque líder influencia. E para influenciar, líder que não serve, não serve. E isso é um fato que foi colocado dentro dessa pesquisa. Segundo ponto que pega bastante é o clima organizacional. E isso advém também de uma liderança, é uma consequência, né? De uma liderança fraca, de uma gestão fraca, de uma gestão que só olha para si mesmo, para o próprio ego. É um ambiente tóxico onde quando você sai da sala, o seu nome é citado sem você estar lá. Quando favorecimentos acontecem por conta de amizade ou de conchavos, né? De feudos, de, de carícias e de coisas que não deveriam acontecer dentro do ambiente de trabalho. Esse é o tipo de coisa que mais acontece em grandes organizações. Nas pequenas, a situação piora, porque quando é um ambiente familiar, não se tem um negócio chamado respeito. E quando se não tem respeito entre os líderes, entre os próprios donos da empresa, a família, adivinha, todo o corpo padece. E isso é levado em consideração. O terceiro ponto, e é um dos pontos mais radicais, inclusive, dentro dessa pesquisa, foi o segundo ponto mais citado, é a ausência de expectativa. As pessoas entram na empresa e elas não têm clareza para onde elas vão. Elas não têm um plano de carreira, elas não têm algo determinado, se elas devem, o que elas devem fazer, quais são as suas funções, quais são os limites da sua responsabilidade, e isso gera um problema sério, né? Talvez você, até algo muito comum, né? Você que trabalha em empresas relativamente grandes ou até médias, de médio porte, você chega na empresa e você tem todo um suporte para que você consiga chegar em algum lugar. Empresas pequenas, geralmente isso não acontece, porque acham que não precisa. E de fato, gente, deixa eu falar uma coisa para você.
Para que você acorda todo dia para ir trabalhar? Para quê? Responde aí. Por que você acorda todo dia para trabalhar? Ah, eu trabalho pela minha família, eu trabalho pelo sustento da minha casa. Ótimo, sensacional. Uma hora, isso cansa. Se você não tem a expectativa, a esperança de repente, dentro dessa empresa, ser parte de algo, certamente você não vai durar ali. Quando te pagarem R$ 10 a mais, R$ 20 a mais, você vai pular de empresa. Concorda comigo? Fala, se eu estiver errado aqui, gente, me fala aqui. Quarto, último ponto, e esse aqui, eu confesso para você que me chocou. O primeiro motivo atual que as pessoas estão deixando as empresas foi porque elas identificaram uma coisa: tempo é a maior moeda de valor para a vida. E elas querem liberdade. Sabe? A gente passou pela pós-pandemia. Pessoal, a gente passou pela pandemia. E nós nos descobrimos que nós conseguimos trabalhar perto daqueles que nós amávamos. E aí a gente descobriu que a gente consegue fazer até melhor, muitas vezes, aquilo que a gente fazia dentro do escritório, dentro das nossas salas. E aí a gente descobriu que tem vida depois das 8 às 18. E ninguém quer mais seguir um horário. E ninguém quer mais estar sentado atrás de uma mesa. E ninguém quer mais abrir mão de cuidar de si mesmo, porque o tempo é a maior moeda de valor para a vida. Gente, isso é sério. Assim, ó, de cada 5 pessoas que entram e saem das empresas num curto espaço de tempo, abaixo de 3 meses, a grande maioria é que não se adaptaram ao tempo de trabalho. Elas querem liberdade. Eu não sei, sendo bem sincero com você, para onde vamos parar nisso aí. Porque certamente a gente precisa. Você está me vendo aqui pelo um computador que alguém estava numa linha de produção e produziu. Ou de um celular que alguém estava numa linha de produção e produziu. Você possivelmente consumiu algo hoje que alguém produziu. O problema é que nós temos que ter essa clareza, né? De que as pessoas, elas querem liberdade, mas a gente precisa realmente também produzir algo. Eu sei que está em pauta agora essa escala de 6x1, 6... Bom, enfim, não é a discussão aqui. A discussão aqui é: as pessoas estão deixando o emprego por conta da ausência de liberdade. Você que é empresário aí, de repente, se você tem em mente alguma solução, o que você sugere a respeito disso? Você que é funcionário, você que é colaborador de alguma empresa, o que você sugeriria a respeito disso? Olha, eu tive um grupo de empresas com 9 empresas e, pela graça de Deus, nós somos assim muito bem agraciados por ter um plano de carreira correto e lá as pessoas trabalharem por resultado e ter a liberdade de fazer seus horários e não ter preocupação com isso. Nós focávamos em resultado. Eu não sei se isso serve para você, mas eu acredito que existe um caminho, um ponto de equilíbrio entre trabalho e vida. Porque nessa gangorra tem um negócio chamado resultado empresarial e salário ou rendimento do outro lado. Então, nós temos que ter clareza de que existe um ponto de equilíbrio. Se tudo isso aqui fez sentido aqui para você que é empresário, para você que de repente trabalha numa empresa, que está de repente pensando até sair da empresa, eu queria que você levasse em consideração a palavra de Deus. Porque a Bíblia nos dá a direção correta, falando que nós, empresários, devemos cuidar daquelas pessoas que trabalham conosco, sabe? De forma íntegra, cuidar delas de forma única. E os funcionários devem respeito pelo ganha-pão que eles têm. Se nós não tivermos clareza disso, que as duas partes caminham juntas, gente, nós nunca vamos ter aquilo que precisamos, quando precisamos e da forma que precisamos ao lado de Deus. Fez sentido? E se você é inscrito aqui, gente, por favor, né? Se você é inscrito aqui, eu tenho que te pedir algo. Lógico. Para me ajudar a manter esse canal aqui, eu preciso, cara, que você clique aí no joinha, tá bom? Clica no like aí. E eu não sei se o seu sininho, ó, gente, tá acontecendo, tá?
Eu ouvi o Douglas falando isso, da Juscop, eu vi alguns camaradas irmãos aqui falando assim, cara, os vídeos não estão chegando. Sabe por quê? Porque o sininho tá desativando. Então clica no sininho, deixa o sininho ativado, senão os meus conteúdos não chegam para você e de repente tem coisas massas que estão chegando. Aliás, o próximo conteúdo é sensacional. Eu tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida. Agora, se você não é inscrito, meu filho de Deus, eu preciso da sua inscrição, tá bom? Já clica aí, já aciona o sininho aí pra gente. Fechou? Tá? Bora? Já fez aí? Você já se inscreveu? Já clicou aí no like? Beleza? Tamo junto. Que Deus abençoe. Até a próxima.